Final de ano chegando e o Status preparou um programa incrível para você. Vamos falar sobre gastronomia. Vamos fazer pratos deliciosos, práticos. E por isso o Status visitou o Suolo Gastronomia, aqui no Colavoro, no centro de Caxias do Sul. E quem conta um pouquinho da história de vida e prepara pratos incríveis para nós é o chefe Ramon Zampieri. Ou melhor, o Zampa. Zampa, seja bem-vindo ao Status. Muito E obrigado. obrigada por ter nos recebido aqui nesse lindo restaurante Suolo. Imagina, eu que agradeço vocês por estarem aqui hoje. Que bom! E o bom disso é que a gente está aqui conversando e o cheirinho já está vindo lá da cozinha. Zampa, eu li que a tua história com a culinária não vem de um histórico familiar. Conta um pouquinho melhor sobre isso. Não vem. Na verdade, minha história na cozinha, ela começou depois que eu saí de casa. Eu saí de casa com 18 para 19 anos. E eu me vi gastando muito para comer fora e eu tive que começar a cozinhar, né? Então, para não gastar tanto, eu comecei a cozinhar e acabei gostando daquilo e fui cada vez me interessando mais. Aí, na época, eu trabalhava em 2 multinacionais, então eu sempre fui multitask. Eu trabalhava em uma de manhã, depois fazia um treino e eu ia para outra à noite. Enfim, e aí eu comecei a gostar. E aí eu pensava comigo, falei, cara, eu vou fazer um curso de gastronomia um dia só por hobby, para eu poder cozinhar para minhas famílias, para meus amigos. E aí eu tive o primeiro contato com o chefe de cozinha uma vez em Nova York, treinando jiu-jitsu, que foi com o chefe Alex Atala. E eu aproveitei a oportunidade para absorver alguma coisa de cozinha, né? Sendo que eu não sabia nem onde eu estava pisando. Eu falei, cara, eu só estou perguntando pro chefe mais ferrado do Brasil, né, cara? Então aproveitei e aquilo me inspirou bastante na questão da cozinha. Então a partir daquilo ali eu comecei a cozinhar cada vez mais. E aí depois em São Paulo eu conheci por outros amigos o chefe Henrique Fogaça, que na época ele não era nem jurado do MasterChef ainda. Então o que aconteceu naquela época? Eu saí do emprego que eu tava e falei, cara, eu tô amando a gastronomia, eu conversei com ele e ele me falou, cara, eu conversei com ele num sábado. Aí ele virou pra mim e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos ver se você gosta? Terça-feira vai pro restaurante. E terça-feira eu tava lá. E ele me deu essa primeira oportunidade e depois disso daí eu nunca mais saí. Resumindo. Então quer dizer que não era um sonho de infância? Não. Foi por necessidade. Sim. Tu, um paulistano do centro, acabou conhecendo chefes renomados. Sim. E acabou se interessando um pouco mais. Mas na época, tu não tinha lá o YouTube, os tutoriais para cozinhar, né? Não. Como é que tu fazia as primeiras comidas? Era vovó e papai. É isso que eu quero saber, quem é que dava as dicas? Era vovó e papai, né? E perguntava como é que fazia uma coisa aqui, outra ali. Então não Tentativa acerto. Tentativa acerto. Ficava uma nhaca. Fiz um monte de porcaria. Às vezes ainda faço até hoje, mas errar faz parte do processo, né? Mas, cara, foi sempre perguntando. Eu sempre perguntei muito. Eu sempre fui muito curioso. Minha vida inteira, desde a infância, eu sempre fui muito curioso, né? E sou ainda. Tanto que um dos hábitos que eu mais gosto de ter é ler e estudar. Não só a questão da gastronomia. E agora, nesses tempos, eu estava pilhado para começar uma pós-graduação em neurociência. Tudo é uma coisa a ver. Na verdade, assim, ela tem a ver com relacionamentos humanos, que é o que a gente, né, também passa muito na cozinha. Mas é que eu sou muito interessado por assuntos pontuais. E eu sempre gostei de estudar e sempre tive a cabeça muito aberta para isso. Então, quando eu comecei na cozinha, eu não deixava de perguntar, por mais que parecesse uma besteira. Então, sempre tive a mente aberta para aprender. Então, talvez esse também foi um dos pilares que me ajudaram, né, dos segredos. A chegar, né, até certo cargo ou patamar na vida. Porque ele é só um cargo, né? Ser chefe ele é só um cargo, você não deixa de ser um cozinheiro, né? Com certeza. E o Alex uma vez me falou uma frase que eu levo comigo e hoje, depois de anos de cozinha e trabalhar de manhã até final da noite, é que ele fala assim, minha paixão é cozinhar, trabalhar nem tanto. Gostei. Tá lá, escutou. Ele ainda leva a tua frase à risca. Levo, sempre vou levar. Zampa, e o que tu aconselha? Agora vamos falar de comida. Tá. Festas de final de ano. Tá. Esse é o nosso foco.
tu vai preparar para nós 4 pratos hoje. Isso aí. Fala um pouquinho sobre a tua escolha relacionada a esses pratos. Se algo remete à tua infância, ou sabores, ou o que tu quer transmitir, e quais são eles? Tá. O que eu quero transmitir em relação aos pratos que a gente vai apresentar aqui hoje? Obviamente eles são à la carte, tá? São pratos à la carte. Por que à la carte? Para final de ano eu não preparei um peru desse tamanhão. Ficou meio esquisito isso agora, mas tudo bem. Por que eu preparei pratos à la carte, né, e não preparei pratos como se fosse uma ceia para montar uma mesa grande? Porque outra coisa que a gente comentou, hoje as pessoas cada vez mais estão cozinhando, né? Então se você tem uma família pequena e de repente às vezes você não tem condições de comprar, né, algo grandioso para uma ceia de Natal, e você tem uma família pequena, você pode fazer pratos pequenos, você tem prazer em cozinhar, você pode muito bem pegar e cozinhar, simplesmente montar os pratos bonito ali, e fazendo servir, o gosto de cada um. Isso aí, servir para sua família. Ou até para compartilhar um prato diferente, né? Também, e a gente não deixou de lado também algumas coisas características das ceias de Natal e Ano Novo, né? Que é a questão do porco, que é a questão do peixe, né? Frutos do mar, né? E a gente colocou também um prato que é uma simplicidade, que é um filé mignon com pimenta, né? Que é o famoso filé au poivre, né? Que a gente chama de pepeneiro. Pepeneiro. Isso. Então, é esse tipo de prato. E eu coloquei o aligot também, que é uma tradição dos meus 2 mentores, que é o Alex e o Henrique. Então, Zampa, vamos para a tua cozinha dar uma olhadinha no que tu vai preparar pra gente hoje? Bora lá. Gente, tá difícil. Acho melhor a gente mudar de assunto. Não vamos falar de comida, vamos falar de jiu-jitsu. Vamos falar de dieta. Zampa. Tá difícil de ficar aqui olhando esses pratos. Fala e comenta um pouquinho o que é cada uma dessas delícias que tu preparou pra gente. Tá, vamos lá. Vou começar pelo peixe, então, que é mais leve, tá? Isso daqui é um pirarucu, que é um peixe amazônico, peixe de rio, tá? De água doce. Então, com o que a gente tem o pirarucu? A gente tem o pirarucu com uma base de muqueca, que nada mais do que uma muqueca toda feita e pronta, batida, coada para chegar num caldo liso, um pouquinho de molho pomodoro, o camarão rosa, aspargos, e aqui a gente tem um pouquinho de caviar de algas, tá? Zampa, quando tu fala nesse prato, eu penso já em família um pouquinho maior e não em pratos só individuais. Tu pode montar claramente vários filés do pirarucu e a mesma base, né? Exato. Fica fácil pro pessoal Você pode, se quiser fazer em casa. montar numa travessa, pode montar numa travessa, não tem problema nenhum. Segue a Vai dica. ficar bem bom. Tá? Ok. Passando aqui pro filé, que isso daqui é um clássico. Quem gosta, por exemplo, quem não gosta de comer carne muito gordurosa no Natal, no Ano Novo, filé, ele tem gordura, mas é uma boa saída, não vai ser um patinho sem gosto nenhum, entendeu? Então aqui tem um filé que é como se fosse uma releitura de um filé au poivre, né? Que aqui a gente chama de pepeneiro. Então ele é um filé em crosta de pimenta, que ele vai com um molho cremoso de pimenta. Essa em crosta de pimenta, da pimenta preta, rosada, qual que a gente usa um mix. Um mix. Isso. Que vai preta, branca, verde e rosa. Tá. E aí a gente faz um molho cremoso de pimenta e embaixo o aligot, que a gente faz aqui. E tem também aqui um manjericão. Isso, a gente coloca uma salsa de manjericão em volta para dar uma leve cor, tá? E um pouquinho de sabor também, e um frescor, né? Aí aqui na frente a gente tem o ravioli de siri. Então, as famosas massas recheadas. Massa recheada, e a gente resolveu colocar essa daí, porque se fosse as outras não ia sobrar pra gente filmar. Então, aqui a gente tem o ravioli de siri e o ravioli de camarão juntos. Ai, eles vão num bisque de tucupi, que é um ingrediente amazônico, né? Nada mais é do que o suco da mandioca, o tucupi. E a gente tem uma espuma de jambu.
Aí, o jambu ele é legal porque ele dá um efeito anestésico na boca. Então é bem bacana. Se você come, por exemplo, uma flor de jambu, uma folha de jambu, você vai sentir anestesiar. Isso aí. Que chique. É bem legal. Esses pratos estão disponíveis também no Solo em datas normais ou são mais para finais de ano? Não, eles estão sempre disponíveis aqui no Solo. Eles são alguns dos pratos que mais saem também. Além das massas recheadas, que com certeza dão uma porrada nesses daí, porque essas daí a gente é bem procurado por elas. A vontade de fazer isso aqui, ó, e experimentar um de cada lado. Estão lindos, devem ser saborosíssimos, mas agora eu quero ver tu preparar um ao vivo e a cores. Vamos lá, vamos fazer gente. O porco e rapadura. Porco e rapadura, tô dentro! Quer você empratar? Oi? Tá, a da direita. Não, quem vai empratar é tu. Tô fora. Passar vergonha ao vivo, não. 3, 2, 1, gravando. Zampa, agora nós vamos empratar o porco. Isso aí. Fala aí a tua farofa. Isso daqui é uma farofa com amêndoas e uma farinha de panko com amêndoas e abacaxi. Então eu coloco ela um pouquinho do centro pro canto do prato, tá? Ele queria que eu tivesse empratado. Eu digo, eu não vou passar vergonha, vai empratar tu. Depois que eu aprender, eu emprato. É só colocar tudo no prato, não tem mistério. Vamos lá. E aí? E agora a gente tem aquele prime suíno do Rock que eu falei pra vocês. Meu Deus. É uma carne super macia, super suculenta. Não é uma carne de porco que fica seca, tá? Então eu coloco ela aqui. Apoio ela bonitinho. Isso daqui é a rapadura que foi derretida, que vai rapadura e cachaça, tá? E aí eu jogo em cima. Fica um agridoce? Fica um agridoce. E aí eu jogo tudo em cima. E finalizo com um abacaxi braseado. Coloco ele aqui, um deitado. E um outro meio que... atravessadinho. Aqui de pé. E agora o enfeite é com as flores. Coloco uma salsinha de enfeite, nada muito pesado. Mais uma aqui, ó. 3, que eu gosto de número ímpar, eu tenho um certo toque. Eu tenho um certo toque. E é isso aí. Aí tá o porco e rapadura. Venham me visitar aqui no Solo. A gente funciona para almoço de segunda a sábado e à noite ainda esse ano, de quarta a sábado, mas a partir do ano que vem de terça a sábado. Muito obrigado, boas festas para vocês. Aproveitem com a família, com os amigos, curtam demais, que a vida é uma só. A gente vive todos os dias, mas morre só uma vez. Zampa, querido chefe, muito obrigada por ter nos recebido, por ter feito com tanto carinho os teus pratos e demonstrado às pessoas aí para terem um bom final de ano e boas festas em família. Então, desejo a todos Feliz Natal, Feliz Ano Novo e 2023. Nos vemos novamente no Status com a X-Play TV. Obrigada, Zampa. Sucesso. Muito obrigado. Agora a gente só fica fazendo uma conversinha para eles pegarem em vídeo. Gostou também? Pô, muito legal. Que bom bem que legal gostou. Mesmo. Fiquei bem feliz. Bem legal, bem descontraído, não, bem tranquilo. Papo tranquilo. Nada de ruim, só brincadeira. Bem legal. Só bagunça. Deu, acabou. Eles ficam pegando imagenzinha de final.